Boa tarde. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos estar tendo uma reflexão acerca desse tema, felicidade sem culpa. Nós vamos começar pedindo a todos que possamos, nesse momento, mentalizar Jesus. Que Ele seja o condutor da nossa conversa, do nosso diálogo, que o Cristo seja esse mestre que vai nos direcionar o estudo dessa tarde, da nossa reflexão. Porque o tema da felicidade sem culpa ele é muito abrangente. Nós poderíamos trabalhar e estudar esse tema por vários aspectos, vários olhares. Poderíamos, inclusive, aprofundar mais na culpa do que na felicidade. Mas nesse dia, ao convite do nosso Mestre Jesus, de acordo com o objetivo do ano, que é que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós vamos utilizar de uma forma bem pedagógica os ensinamentos sobre a felicidade e o que nós precisamos fazer, quais os caminhos que nós precisamos percorrer para podermos realmente encontrarmos essa plenitude que o Mestre Jesus e os Espíritos superiores vêm nos orientando. Então, nós vamos iniciar com a introdução deste tema pela definição. O que é a felicidade? Sobre vários aspectos. Dentro do dicionário Aurélio, nós vamos encontrar a felicidade como um estado de quem é feliz, um sentimento de bem-estar e de contentamento. Então, daí nós já partimos para um momento de reflexão que está dentro da nossa intimidade. A felicidade, mesmo dentro dos conceitos acadêmicos, nós vamos ver que a felicidade é um estado interior de sentimento de bem-estar ou de contentamento. Mas se nós formos buscar a definição do dicionário da psicologia, o dicionário da psicologia é um pouco diferente da definição de felicidade. Nos define assim: felicidade é um estado subjetivo de satisfação. Inclusive, está bem dentro de acordo com a visão do que nós temos do Cristo, quando ele nos traz que a felicidade não é deste mundo. Se nós formos para a continuidade pela visão da psicologia, somente a definição. A felicidade gera contentamento, vontade de viver. É uma síntese de várias emoções e sentimentos. Então, nós vamos ter, tanto pela academia e tanto pela psicologia, a definição que felicidade está ligada às nossas emoções e sentimentos. É algo interno. É algo interno. E nós vamos vendo isso ao longo do tempo, que os grandes filósofos, todos eles, falavam e refletiam muito sobre a felicidade. E eles todos traziam os mesmos conceitos com relação à subjetividade da felicidade. Nós temos no Brasil um teólogo, filósofo chamado Rubens Alves. Rubens Alves, ele tem uma fala muito linda, que ele nos traz que a felicidade está nas ocasiões de descuido. Que a felicidade está nas coisas simples. Que a felicidade, para ele, está nas coisas simples da vida, do cotidiano, que muitas vezes nós não valorizamos, nós não percebemos. Então, assim como Rubens Alves, que é um filósofo mais atual, nós vamos encontrar Nietzsche
Nietzsche esteve conosco no século XIX, é um filósofo alemão, e ele também trazia essa mesma definição de felicidade, de subjetividade da felicidade. Porque para cada um que nós perguntarmos aqui, a felicidade é de um jeito. Se eu perguntar, por exemplo, para uma pessoa que trabalha a semana inteira, e às vezes ela tem um momento de descanso num domingo, ela vai falar assim, minha felicidade é não ter que preocupar com a hora de levantar. Ai, que felicidade eu poder ficar na cama, dia chuvinha, assim, aquele dia gostoso, eu poder ficar ali, sem fazer nada, dormir mais um pouco, sentir o calor do edredom, o quentinho do colchão. Mas para outros aquilo pode ser um grande incômodo. A felicidade pode ser de ter o domingo livre para fazer tudo que tem vontade. Pedalar, fazer caminhada, subir, ter mais tempo livre para poder fazer aquilo que tivesse uma programação, mas de querer trabalhar, não de ficar inerte. Então a felicidade ela é subjetiva, ela depende de cada um de nós, é uma construção. Cada um vai perceber essa felicidade de acordo com a sua construção íntima. O que é felicidade para mim não é para Marilane, não é para Marcela, não são para os nossos guias espirituais. Isso é importante deixar claro. Que nós vamos construindo esses momentos de acordo com as nossas vivências, com as nossas experiências. Então, Rubens Alves diz que não tem coisa mais gostosa do que fazer xixi. Que felicidade que é poder fazer xixi. E aí nós pergunta para quem está acamado, num leito de hospital, com sonda, o que é aquele momento para ele? Quais as dificuldades que é passar por um momento desse? Para a gente aprender muitas vezes a valorizar esses momentos de felicidade que são tão rotineiros na nossa vida que a gente não dá valor. Mas cada um vai dar o valor de acordo com aquilo que vai reconhecendo que é rico e importante. Então essas definições de felicidade, elas são importantes para a gente começar a perceber se nós somos felizes. Se eu sou feliz ou se eu creio que eu sou feliz. Porque se eu creio, não, eu sou feliz. Qualquer coisa que me acontece me tira daquele ponto de felicidade. Eu começo a viver uma infelicidade sem conta. Porque a vida não é linear. Ela é feita, nós temos aí processos de momentos. Ora mais altos, ora baixos. Mas nós conseguimos, quem construiu, quem já sabe que é feliz, está fazendo essa construção com sabedoria, ela consegue passar mesmo pelas dificuldades e intempéries da vida, pelas provas, pelas dores, com serenidade. Que é uma outra definição que Aristóteles vai nos trazer, que é um grande filósofo. Que a felicidade ela é uma construção de paz íntima. Ela é uma construção interior. Então eu posso estar diante de um turbilhão de problemas, mas eu estou buscando em paz resolver. Então eu estou feliz. Então eu estou em paz. Mesmo diante das dificuldades, eu estou feliz. Porque eu confio, porque eu creio, porque eu não perdi a minha esperança, porque eu não perdi a minha fé. Porque eu sei que é necessário aquilo para o meu crescimento, que aquilo vai passar, que eu vou vencer. É o saber, não é o crer. Porque eu creio que eu creio hoje, eu posso mudar e não crer amanhã mais. Quantas coisas nós acreditávamos há 10 anos atrás e que hoje já está por terra? Não acreditamos mais, a crença já mudou.
não é? Mas aquilo que eu passo a saber, eu vivi, faz parte de mim e ninguém me tira. E é o que nós temos visto nas nossas experiências. O mundo moderno está nos oferecendo muitas oportunidades de prazeres, mas não de felicidade real. Os prazeres nós vamos construindo. Eu tenho aquela vivência, eu tenho um momento de prazer, mas se aquilo não encontra sintonia dentro do meu interior, eu volto para casa, eu tenho que buscar mais e mais e mais, porque já passou. Aquela satisfação foi momentânea, não me trouxe felicidade real. Mas quando eu começo a ter vivências, e é onde eu encontro a felicidade real, e vai construindo dentro de mim um caminho, vai construindo dentro do meu interior um caminho, não importa se essa experiência foi a um show e ouvi uma música bonita, bela, que aquilo me trouxe uma alegria muito grande, e eu encontrei um momento de paz, um momento de evolução energética, de elevação do meu campo energético, que me fez muito bem, que trouxe para mim até saúde do corpo físico e espiritual, ou se eu estive em um velório, despedindo de um ente querido. Se a minha construção ao longo da minha vida com aquela pessoa foi bonita, foi digna, eu retorno para minha casa com a dor da saudade. Eu retorno para o meu lar com a dor. Que é natural que nós tenhamos dos momentos difíceis, às vezes que a pessoa passou, a lembrança nós vamos ter. Mas eu não entro em desespero. Eu mantenho a serenidade, eu mantenho a calma daquela pessoa, de quem sabe que a imortalidade está aí, que a vida continua. E eu passo a ter momentos de oração para aquela pessoa com amor, porque eu sei que ela vai sentir, ela vai receber da onde ela estiver as minhas vibrações, os meus pensamentos. Isso é um estágio de felicidade. É um estágio de felicidade. Você não perder a sanidade mental é um estágio de felicidade nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, de provas. E é disso que o tempo todo o nosso Cristo veio nos falar. Quando Jesus esteve conosco e nos disse, a felicidade não é deste mundo, ele não estava nos dizendo que nós não seríamos felizes e nós deveríamos nos contentar de ficar sofrendo, de ficarmos doentes, de cruzarmos os braços. Em momento algum ele disse isso. Em momento algum Cristo falou assim, olha, a felicidade não é desse mundo, então vamos fazer uma festa para a infelicidade. Ele não disse que nós tínhamos que abraçar a infelicidade, dormir com ela, acordar com ela. Ele só nos pediu que tivéssemos olhos de ver e ouvidos de ouvir, que as dificuldades que nós íamos enfrentar seria para o nosso crescimento, seria para a nossa evolução. Que a verdadeira felicidade era a nossa construção interna de alma aqui, ó. Porque quando todos nós aqui podemos dizer, quando que já superamos dificuldades e dores, e olhamos para trás e falamos, nossa, eu passei por aquilo, eu nem acredito que fui eu que venci aquilo. Te traz uma felicidade íntima tão grande. Pergunta a uma mãe de família que foi abandonada. Eu me emociono quando eu falo disso. E que abraçou seus filhos e cuidou. E que venceu, que lutou. Passou noite sem dormir, preocupada com o dia de amanhã. O que seria do meu futuro para os meus filhos? Era um momento de dor. Mas quando essa mãe olha para trás e vê que a família está criada, que os filhos cresceram, que se direcionaram, e que tudo aquilo que ela viveu trouxe crescimento, trouxe fé, trouxe força, trouxe esperança, trouxe bagagens sólidas para a sua alma. Essa é uma felicidade sem culpa.
Essa é uma felicidade quem construiu e que não perdeu em momento nenhum a conexão com o alto. Mesmo que às vezes que ela estivesse ali no beiro do desespero, a mão da misericórdia falou mais alto. Quantas vezes nós vemos ciclos se fechando, seja profissionais, relacionamentos, casamento, amizades, trabalhos espirituais. Quantas vezes nós percebemos que ali tem a nossa lição, o nosso para casa? Mas não adianta, e esses momentos chegam trazendo provas, trazendo dores, expiações. Nem sempre nós vamos ver durante o estudo aquela pessoa que sofre, que passa por dificuldades, está aqui sofrendo porque foi muito mal no passado, vou me martirizar, vou sofrer porque eu estou aqui para pagar. Não, quantas vezes são provas que nós mesmos pedimos para testar se nós evoluímos, se nós crescemos naquele aspecto. Mas aí aquele momento passa. Esse momento passa, mas se nós não fechamos o ciclo, se nós não conseguimos compreender o porquê que quais foram as lições e o porquê que aquilo acabou, qual é a experiência que aquilo está me trazendo, energeticamente não se fecha esse ciclo. Eu fico presa à situação. Nós ficamos presos àquilo pelo tempo que for necessário. Então, quando Jesus nos diz, a felicidade não é deste mundo, Ele está nos convidando, tenhamos sabedoria e olhos para ver. Filha, filho, qual o aprendizado que você tira dessa experiência? O que é preciso para a sua felicidade real? Quantas vezes a experiência de um fim de ciclo, de um relacionamento, é um convite ao amor próprio? Quantas vezes núcleos de amizade que se rompem é um convite para o crescimento individual? É necessário olhar a vida com outros olhos. É esse o convite que o Cristo tem nos feito há mais de quantos milênios, séculos, né? 2000 anos. É esse convite a nós olharmos a nossa vida como uma proposta de crescimento e sermos felizes. Mas para isso é necessário muito autoconhecimento. Para isso é necessário muito autoconhecimento. Nós falávamos do filósofo Nietzsche, né? Nietzsche, ele critica muito a felicidade dos anjos, aquela que nós vamos ir para um momento, um lugar feliz, com uma harpa, e tudo vai ficar pleno. Que não vai existir problemas. Esse filósofo, ele nos mostra, assim como Jesus, principal mestre nosso, que é o Cristo, Nietzsche vem nos trazer, Nietzsche nos fala assim, a felicidade ela tem que estar em perfeito movimento, ela não está no objetivo, ela está no caminho. É na caminhada. E eu fiquei pensando, quantas vezes, eu vou ver repetidas vezes esse estudo, porque ele vai me acompanhar durante a vida toda. Quantas vezes nós nos julgamos que seremos felizes quando meus filhos crescerem? Aí os filhos crescem. Não, aí quando eles casarem, estiverem independentes, ou quando eu te conseguir aquele emprego tão almejado. Não, eu vou ser feliz quando eu conseguir minha casa própria. Aí eu passo a vida inteira lamentando e reclamando porque eu não consegui a minha casa própria. Mas Deus me dá um emprego, eu tenho condições de trabalhar, eu mantenho um aluguel honestamente, mas eu sou infeliz. Eu sou infeliz porque eu quero aquilo. Eu passo 20, 30 anos da minha vida infeliz. Aí naquele momento acontece. Eu recebo a minha casa. Não, mas agora eu estou infeliz. Eu estou infeliz porque aqui não quero mais. Eu quero outro lugar.
Será que aonde que nós estamos colocando a nossa felicidade? Não, eu vou ser feliz depois que eu terminar de arrumar minha casa. Eu preciso pintar minha casa, eu preciso organizar minhas coisas. Ou eu vou ser feliz quando meu marido morrer. Não, vou ficar livre. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi. Tem uma palestra do Divaldo que inclusive ele fala, minha filha, quando você fala assim, você vai ter que voltar depois para amá-lo. Né? Para ser feliz. Para buscar a felicidade. Então nós precisamos começar a pensar. Eu pensei tanto quando eu fiquei fazendo esse estudo. Quando eu sair daqui hoje, eu vou fazer uma oração de bênçãos para o lar, bênção para a família. Eu vou agradecer, porque está ligado à gratidão. Eu quero olhar para a minha casa em detalhes, eu quero olhar para o meu esposo, para a minha família, eu quero olhar para as minhas coisas e perceber o valor de cada uma. Eu quero olhar para o meu corpo físico, eu vou pensar, nós precisamos de parar e observar no momento presente o que eu tenho agora, no momento presente, e ser feliz com o que eu tenho agora. E ser feliz com o que eu tenho agora. Eu não tenho dinheiro para fazer uma pintura na minha casa, mas eu tenho força, então eu mesmo vou pintar. Vou fazer uns quadros, eu vou colocar umas flores, eu vou mudar a energia, porque sou eu que vou fazer o movimento, assim como Nietzsche fala. Não está no final, está no processo. Está no processo. Meus filhos estão pequenos, sonho em tê-los grandes, então eu vou cuidar da educação deles no momento presente, vou ser feliz nesse momento. Quando chegar lá na frente, eu vou ver o que Deus me reservou, porque eu nem sei se eu vou ter com eles no meu lado. Então, a felicidade que nós colocamos com o objetivo sempre para frente. Na verdade, nós estamos com isso fazendo o quê? Desfocando do que é o mais importante. O ser feliz. No aqui, no agora. Se você soubesse a ansiedade que é para nós prepararmos um estudo, a cada estudo eu falo, minha felicidade maior é quando termina. Olha que coisa, não é? Aí com essa fala eu tenho que aprender. Curte o momento. Aprenda nesse momento. Viva o processo. É o que eu tenho melhor para hoje. Como eu posso ser feliz hoje? Como eu posso ser feliz hoje? Mas é fácil falar, Luciene. É fácil falar porque não é você que está vivendo o que eu estou vivendo. Posso garantir para vocês. Deus não dá o fardo para ninguém diferente. Eu, às vezes, com minha unha encravada, vou estar sofrendo, mesmo tanto que você que está com 3.000 problemas para resolver reais. O sofrimento, a felicidade, a forma de olhar os problemas, ela é subjetiva. Depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós, ela é relativa. Mas então, naquele momento que realmente nós passamos pelas dores, que todos nós vivemos, eu vou compartilhar com vocês uma pequena história. Há uns anos atrás, há bastante anos, não muitos, uma década já atrás, passava eu por um problema pessoal muito sério. Como todos nós aqui já devemos ter passado, parece que o mundo está desmoronando nos pés, né? Todas as áreas da vida, não tinha uma área da vida que você falava assim, pelo menos aqui está indo bem. Todas as áreas exigiam desemprego, marido, família, casa espírita, espiritualidade, trabalho, amigos, traição, abandono. Tudo que vocês pensarem veio junto. Ao ponto que eu chegava a sentar na mesa, eu ficava olhando para o nada assim, porque parece que falta força para a gente até de pensar. É tanta desilusão que você fica assim, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Né? O mundo está desabando.
tudo aquilo que parecia que estava bem, de uma hora para outra, está desabando o meu mundo. Então eu busquei, como espírita cristã, uma orientação espiritual de espíritos amigos. E eu tive a felicidade, porque esse espírito assinou minha orientação algumas vezes. O espírito Joseph Kleber me trouxe uma orientação muito bonita. Nunca mais esqueci não esqueço as orientações dele. Mas essa em particular eu trago para a minha experiência de vida. Porque ele começa a orientação espiritual assim que eu compartilho ela com vocês. Porque o tema é sobre felicidade. Felicidade sem culpa. E esse espírito, Joseph Kleber, ele é um orientador espiritual, um coordenador da casa da irmã Sheila, do Centro-Oriente em Belo Horizonte, do grupo da irmã Sheila, doutor Bezerra de Menezes, aquele grupo de espíritos iluminados que dirigem esses trabalhos aí fraternos de socorro a todos nós encarnados e desencarnados. E ele disse assim na minha carta: minha filha, a vida é para ser vivida com alegria. E eu sentava na minha mesa, buscando olhar para o lado da onde que eu ia tirar aquele momento de alegria, tamanha tristeza diante de tanta desilusão. O maior presente, ele continua, o maior presente que você recebeu de Deus foi a vida. Então seja grata somente pela vida e siga firme. Siga firme. Então mesmo que nos tirem tudo, Deus nos deu um presente maior que a nossa vida. E nós estamos nisso, e por isso nós já temos motivos demais para ser felizes. Eu voltei para casa naquele dia, tentando até hoje colocar essa prática no meu dia a dia. Quando a situação fica muito difícil, eu falo: Deus, obrigado pela minha vida. Obrigada, Senhor, obrigada pela minha vida. Que a gente siga com alegria, porque a vida, como Ele nos diz, é para ser vivida com alegria. E aí nós vamos perguntar, como nós vamos trazendo as orientações dos espíritos, Kardec perguntou aos imortais, no Livro dos Espíritos, na quarta parte do Livro dos Espíritos, tem uma parte intitulada Penas e Gozos Futuros. E nessa parte das penas e gozos futuros, das penas e gozos terrestres, tem uma característica interessante, né? Porque Kardec é tão pedagógico que primeiro ele nos ensina tudo sobre as leis, sobre como nós temos que fazer, e depois ele fala: olha, agora está com vocês. A felicidade vai estar nas mãos de vocês. Fica no finalzinho. Você vai ser feliz ou infeliz? A opção é sua. Está na quarta parte, tá? É o final do livro. Então, felicidade e infelicidade relativa. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim para os imortais: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos superiores nos dizem assim: não. É por isso que a vida lhe foi dada como uma prova ou uma expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Nós espíritas temos que tomar muito cuidado, que às vezes nós ficamos presos somente no a felicidade não é deste mundo, então não nasci para ser feliz. Não vou ser feliz. Criamos aí questões que a psicologia depois vai ter que nos ajudar. E o que o Cristo e que os espíritos superiores estão nos dizendo é: nós estamos aqui matriculados numa escola. Nós estamos matriculados numa escola onde os exercícios vão vir pelo sofrimento e vão vir pela dor.
Mas compete a nós a felicidade de abreviar o sofrimento da melhor maneira possível. Então, correr atrás da nossa felicidade, buscar aliviar os problemas, é dever nosso. Perceberam? A felicidade não é desse mundo material que nós estamos vivendo. Às vezes nós passamos a vida inteira correndo para ter, sem construir nada dentro de nós. Aí quando nos tiram, acabou o meu mundo. Agora, se você busca construir seus bens materiais, mas saiba usufruir disso com felicidade, não se torne escravo, não tem problema nenhum. E os Espíritos falam que a maior felicidade é você garantir a sua necessidade básica. Não ter a felicidade de você ter até o supérfluo é muito grande na Terra. Aquele que não tem nem o necessário, ele é infeliz. Os Espíritos deixam isso muito claro. Ele está passando por um momento realmente de infelicidade. Mas quantas vezes nós temos os prazeres, igual nós falávamos, que a vida está nos proporcionando, essa vida material nossa, tudo para termos momentos de prazeres, de alegria passageira. Eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Às vezes a gente não tem condições de comprar, mas eu vou lá e me endivido, compro. Aí me dá aquela satisfação, aquele prazer momentâneo. Depois eu não durmo mais preocupado com as prestações que vão chegar do cartão de crédito. Já não estou mais feliz. A felicidade que durou um dia acabou no outro. Então é uma felicidade que não está construída na base real, na onde ela precisa estar. Nós estamos querendo colocar algo, preencher algum vazio que não é por o caminho que a gente está buscando. Nós vamos, às vezes, fazer o casamento de um filho, um aniversário, programamos uma festa linda, toda organizada, gastamos, fazemos um orçamento maravilhoso, uma festa de formatura, projetamos, é um momento de felicidade. Mas no outro dia eu já não estou mais feliz. A minha felicidade é passageira. Por quê? Porque alguém criticou a festa, o buffet. Alguém criticou a minha roupa, eu já não estou mais feliz. Então é esse detalhe que o Cristo colocou. Eu já estou infeliz porque as contas começaram a chegar e o filho ingrato nem me liga mais para agradecer, a filha foi embora e sumiu. Então não, isso não é felicidade. Isso não é a felicidade real. A felicidade que nós estamos buscando, que depende de nós de suavizarmos esses males, é eu viver a experiência. É eu estar pleno, no aqui e no agora, vivendo aquela experiência. Nem isso nós estamos fazendo mais, porque nós estamos aqui postando, tirando foto, registrando tudo, mas sem ter a vivência, sem registrar a vivência dentro de nós. Nós estamos o tempo todo tentando marcar e registrar para mostrar para o mundo o que a gente está fazendo, mas lá dentro da gente o registro não está ficando. Muitas vezes a gente perde. É claro, se eu quero registrar esse momento para mim, que alegria. É bom recordar os momentos felizes, ver a família, ver os filhos, ver o momento de formatura, de um casamento, os momentos de união, os momentos entre amigos, para que aquilo sirva de registro nosso na intimidade. Mas o que nós estamos vendo isso hoje não é o que está acontecendo. São os likes, as curtidas. Aí eu fico infeliz se eu não tenho todas as curtidas que o meu outro amigo teve. E sofro por aquilo. E sofro por aquilo. Então, onde nós estamos colocando a nossa felicidade? É dessa felicidade que o Cristo está nos falando. Quando ele nos fala assim, bem-aventurados. Bem-aventurados os aflitos. As bem-aventuranças, no seu significado, na sua tradução, significa dizer, sois felizes. Sois felizes vós que sabeis sofrer, passar pela dificuldade, sabendo ali extrair os melhores momentos da sua vida, da sua experiência.
Nós falávamos agora, né, que o Rubem Alves fala que delícia que é poder fazer um xixi, comer, poder comer, mastigar, saborear. Que delícia que é poder comer. Agradecer pelo aquele banho de água quentinho. Quando a gente passa muito tempo no hospital e vê as pessoas na cama tomando banho de pano, aí você dá valor a um banho de água quente, a um banho de chuveiro. Quando nós vemos na nossa casa faltar o necessário, aí você dá valor a ajudar alguém. E quantas vezes depende de nós a felicidade de outra pessoa, que nós podemos ali aliviar de alguma forma. O que nós estamos compartilhando? Nós estamos compartilhando a nossa felicidade ou a nossa infelicidade? Em trazer o caminho mais leve para o outro, em auxiliar, dar a mão, estarmos juntos. É uma construção. É uma construção, e é disso que fala essa felicidade sem culpa, que nós não vamos aprofundar na culpa hoje. Que é um estudo que nós devemos ter uma atenção muito rigorosa no aspecto psicológico, filosófico. Nós precisamos compreender muito a culpa, muitas doenças que nós vemos trazendo dentro de nós por causa disso. Porque aqui na questão 921, Kardec nos diz: concebe o homem ser feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Enquanto isso não se verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? E o que os espíritos nos dizem é: o homem é quase sempre o obreiro da sua infelicidade. Nós poderíamos viver muito mais felizes. Mas para isso nós precisamos desse autoconhecimento, olhar para nós mesmos, olhar para nós. Muitas vezes nós estamos com o dedinho muito aqui, né? A culpa é sua, a culpa é dele. Só que a gente esquece que 3 vezes mais está para o nosso lado. Tudo aquilo que nós apontamos e serve de espelho para nós, o outro, nós precisamos refletir nesse processo de autoconhecimento se aquilo que eu julgo no outro, esses 3 dedos aqui estão sanados em mim, curados em mim. Para minha felicidade ser real, eu preciso do autoconhecimento. E esse aqui, esse bonitinho aqui, é Deus. É Deus que está aqui observando tudo. E nós somos tão sábios que isso não é sabedoria, tá? Mas é que nós tentamos sempre burlar. Que nós fizemos assim, né? Como a gente sabe que Deus está aqui, tem 3 para mim. Não, o problema é com você. O problema é você, né? Que aí não tem nada apontando para mim. Então, a nossa felicidade, ela está nisso. Apontou? Reflita. Esses 3 dedos aqui, se eu não tenho algo relativo na minha personalidade a ser trabalhado, é o autoconhecimento. A minha felicidade depende do meu autoconhecimento. E quanto mais rápido isso aqui engatilha, mais rápido você age para poder corrigir as situações ao longo do dia, da vida, da semana, do mês, lembrando que nós vamos viver o hoje. Não é? Nós vamos viver o hoje. Então, a felicidade terrestre, ela é relativa. E aí os espíritos colocam a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro é a única coisa que é igual para todos. Consciência tranquila. Consciência tranquila. A melhor coisa que nós temos para a nossa felicidade, como espíritos, encarnados ou não, é a nossa consciência tranquila. Quando a nossa consciência deixa de estar tranquila, é onde chega a culpa. É onde vem o remorso e vem a culpa, que nós vamos fazer um estudo aprofundado desse tema depois.
É onde vem o remorso e a culpa. Mas se você está acompanhando o seu crescimento, se você está buscando o seu autoconhecimento, se estudando dia após dia, fazendo aquilo que nós colocamos, né? É o para hoje. É o dia de hoje, viver a felicidade possível no hoje. Qual é a minha felicidade possível no hoje, com a construção que eu tenho agora? Com a construção que eu tenho no hoje. Porque cada um de nós, há 10 anos atrás, reagia aos fatos de forma diferente. É no hoje, a minha felicidade no hoje, no aqui, agora. O que eu posso fazer para a minha felicidade? E ir construindo essa felicidade. Quais são as ferramentas que eu tenho na minha mão agora? Eu não vou colocar a minha felicidade na mão de mais ninguém. E quando eu digo não colocar a felicidade na mão de ninguém, é porque por mais que nós vivamos em sociedade, a forma com que eu enxergo os fatos só depende de mim. Então, se um fato para mim vai ser ruim ou bom, vai depender da minha visão. Daquilo que eu consegui perceber desse momento, da riqueza que é aquele momento que eu estou vivendo. Feliz ou infeliz é uma escolha individual diária. Diária. É o nosso ikigai, como dizem os japoneses, né? O que nós fazemos para ser feliz é uma construção diária. Então, se é uma coisa que é unânime para todos nós, é que essa consciência é tranquila. E a fé no futuro. Essa questão da fé no futuro, ela é tão interessante que no livro Céu e Inferno, quem já teve a oportunidade de estudar essa obra, ela é uma lição de para casa, para todos nós fazermos e pensarmos na construção. Não é pensar que a nossa felicidade de anjo, igual o Mitch fala, parada, aquela felicidade lá da harpa, porque a minha mãe fala uma coisa muito sábia, ela fala, o quê? Tem hora que eu estou cansada daqui, eu peço a Deus para me levar, Senhor, aqui está tão difícil. Na hora que eu penso do outro lado, que eu tanto de trabalho que eu vou ter, eu falo, não, aqui está bom, me dá mais sabedoria e coragem, que aqui está bom, Senhor. Pelo menos eu vejo o sol todos os dias. Aqui está muito bom. Então, quanto tempo a gente precisar de estarmos aqui? Aqui está muito bom. Aqui está muito bom. Nós não precisamos pedir para adiantar e abreviar nada. Não é? Nós não precisamos. Às vezes o peso está tão grande, as dificuldades estão tantas, que a gente acha que já não existe mais a felicidade. Nossa, a felicidade já acabou, não existe. Felicidade não existe. Existe sim. Existe. Coragem, força. Na hora que estiver à beira do desespero e falar, chega, eu não dou conta mais. Acabou. A dor está insuportável. Respira mais um pouco. Respira mais um pouco. Tenha calma. Tenha calma. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Como nós temos aí no Livro dos Espíritos. E no livro Céu e Inferno, que tem um capítulo todo destinado aos espíritos felizes. E quando a gente estuda esse título do Céu e do Inferno, sobre os espíritos felizes, nós trouxemos 2 exemplos que eu acho muito interessante. Um é do Samuel Felipe, que era um homem de 50 anos, um homem de bem, devotado ao extremo pelos amigos, para ajudar, trabalhador. E o que é o bonito na construção do Samuel Felipe? Quando falava que a nossa felicidade, né, está na vida futura, que é a nossa vida espiritual, nós não precisamos querer ir para o outro lado de lá achando que vamos encontrar essa paz de anjo e que os problemas vão acabar, que as dificuldades não vão existir. Nós temos que ir vivendo o nosso dia a dia aqui, felizes, como o exemplo do Samuel Felipe. Que a alegria dele de servir era tanta, a alegria dele de fazer o bem, de buscar essa reforma íntima, de buscar ser feliz no que eu posso hoje. Ele foi construindo a vida inteira dele.
A vida inteira, todos os dias, ele buscava a construção do ser feliz no hoje. E fazia o melhor que ele podia. Quando chegou no final da sua jornada, e que ele desencarnou, o grupo que trabalhava com Kardec convidou, então, o espírito Samuel Felipe para vir trazer e relatar como ele se encontrava no plano espiritual. Porque todos daqui que conheciam falavam da sua bondade, da sua generosidade, da sua felicidade, mesmo diante das dores e das doenças com que ele passava. Porque ele passou por muitas doenças quando esteve encarnado. E que nada o impediam de continuar. Muito pelo contrário, aquilo dava forças para ele. E ele traz um relato lindo, falando da felicidade dele, da paz de espírito. E ele faz o seguinte comentário que nós vamos ler. Tudo quanto eu sofri se anularia caso eu desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as minhas provações. Oh, meus amigos, compenetrai-vos firmemente desta verdade, pois nela reside a felicidade do vosso futuro. Jamais me faltou coragem. Samuel vai nos chamar a atenção para nós não faltarmos a coragem para vivermos a vida. Não faltar coragem. É a palavra que eu mais ouço dos meus amigos. Coragem, coragem. Eu também falo para vocês, coragem, para todos nós, coragem. Coragem para viver, porque nós precisamos de coragem para crescer, para evoluir, para quebrar as nossas inércias. Nossos aprendizados às vezes vêm forte, mas nós precisamos de coragem. Então Samuel fala isso, que ele não desistiu. E se ele tivesse desistido, ele teria que recomeçar. Se ele tivesse começado a resmungar, blasfemar, maldizer e caído em outras áreas da vida, ele poderia ter sucumbido e teria que recomeçar numa outra prova. É uma experiência que nos traz muitas lições. E ele diz assim: eu aceitei com firmeza tudo que chegou na minha vida. Eu aceitei com firmeza a resignação a fim de sofrer sem me queixar, sabendo olhar o lado bom, sabendo buscar, Deus, o que eu tenho para hoje? Como é que eu vou resolver essa situação? Obrigada pelo banho, pela água, obrigada. Eu não tenho hoje o almoço que eu mais queria, mas obrigada. Obrigada. Não estou com os melhores companheiros nesse momento. Não estou com um companheiro que eu achava que seria o meu até o fim da vida, mas muito obrigada. Foi esse tempo que o Senhor nos concedeu juntos. Então que eu feche ciclos. Que eu feche ciclos sabendo por quê, compreendendo por quê que os ciclos fecharam. Quais os aprendizados eu preciso para crescer. É um convite. É um convite. Nós precisamos adultecer para sermos realmente felizes. E ele fala assim: ó vós que me fizestes padecer na terra. O Samuel agradece a todos os seus algozes ou os seus desafetos. Ele diz assim: ó vós que me fizestes padecer na terra, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes e me aflagistes, vós cuja má fé tantas vezes me acarretou duras privações, desculpa. Não somente eu vos perdoo, mas até eu vos agradeço. E tentando me fazer o mal, não suspeitáveis do bem que esse mal me proporcionaria. É verdade, portanto, que a vós eu devo grande parte da felicidade de que gozo, uma vez que me facultastes ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem.
Deus colocou-vos em meu caminho para ferir a minha paciência, exercitando-me igualmente na prática da mais difícil caridade, a do amor aos inimigos. Ele estava como espírito feliz, agradecendo por todos os dissabores que ele havia enfrentado, vendo em cada inimigo uma bênção, vendo em cada desafeto um convite para ele praticar o que estava no Evangelho, a prática do amor e da caridade. O do perdoar 70 vezes 7, o do amar. Mas aí nós vamos estudar isso depois, que a felicidade sem culpa não significa que esse amar aos inimigos nós precisamos de caminhar ao lado deles, não. Nós podemos usar daquela musiquinha famosa, né? Vai com Deus. Vá com Deus. Orar por eles, agradecer e ser feliz. Ser feliz. Não desejar o mal. Já é uma evolução tão grande. Essa é uma felicidade sem culpa. Às vezes nós queremos nos colocar em situações que nem o próprio Cristo nos pediu. Ele pediu que nós fôssemos felizes. Quando ele uniu os amigos e falou, fazer isso em minha memória. Quando ele se reunia para mostrar que a vida é feliz, ele sabia do que ele ia passar. Ele sabia do que ele ia passar. Mas ele nos mostrava, sejam felizes. Ele buscava na oração o recurso. Um outro exemplo que nós vamos trazer, também dos espíritos felizes que está aqui dentro do céu e do inferno, fazem parte da codificação de Allan Kardec, das 5 obras, né, do Pentateuco, é o caso do Victor Lebouffre. Ele era um rapaz de 20 anos. E o caso dele é muito bonito. Porque o Victor Lebouffre, ele não estava em expiação na Terra. Ele desencarnou com 20 anos, mas sofreu todos os problemas que ele poderia na parte de saúde. Mas ele não estava aqui num processo que nós muitas vezes começamos a sofrer, nós começamos a nos chicotear, né? Olha para o passado e fala assim, nossa, fui eu que taquei a pedra na cruz de Jesus. Estou pagando e nós temos que, todos nós estamos resgatando, de uma forma ou de outra, alguma coisa, nem que seja nós mesmos, né? Mas, expiação, nem todos. Às vezes são provas que nós pedimos, e é o caso do Victor, que solicitou para poder, em forma de gratidão à mãe. Ele veio, era filho único, a mãe era uma comerciante, e ele ajudava, por gratidão àquela mulher. E ele era um espírito que ele estava passando por provas para poder testar nele todas as vivências dos quais ele já tinha aprendido, mas era preciso reforçar, fortalecer, aferir. Estava aferindo, porque só na prova, é só na hora que a gente ganha um tapa na cara, é que você afere realmente os valores que estão dentro de você. Então, e ele fez isso. E por que ele saiu como espírito feliz? Em momento algum, ele se vai para que nós podemos dizer para queixa, para reclamação. Não. Ele não faz isso. Ele agradecia e orava a Deus pelas oportunidades que ele estava ali tendo e pedia forças para poder passar por tudo que ele passava. E a mãe, já percebendo que ele ia desencarnar, porque ele estava com uma doença muito grave, ele evitava até de falar com a mãe da dor, para que aquela senhora tivesse menos sofrimento. Ele estava ao lado dela por gratidão, mesmo passando por essa experiência. Mas ele ajudava desde pequeno, no sustento da casa, na ajuda da família, cuidando, amparando aquele lar ali com ela, ajudando-a. E era um momento de
E o Vitor falha, era o momento de averiguar, né? E o Vitor nos traz uma palavra muito bonita, que ele diz assim: essa origem das bênçãos e da felicidade do além-túmulo, que é uma felicidade sem culpa, quando nós sabemos bem viver, felicidade. Não compreendeis o que significa essa palavra. As aventuras terrenas tão longe estão das que experimentamos ao regressar para Jesus. Com a consciência pura, com a confiança do servo cumpridor do seu dever, que espera cheio de alegria a aprovação daquele que é tudo. Meus amigos, meus amigos, a vida é penosa e difícil, quando se não tem em vista o seu fim. Então, tenha benevolência, socorrei os vossos semelhantes, fazendo para o outro mais do que por vós mesmos. Uma vez que nós nos ignoramos tantas coisas. E o guia do médium traz uma orientação no final muito interessante, que ele diz, e confirma o que nós estamos falando. Nem sempre os sofrimentos amargos da terra constituem nessa expiação. Muitas vezes nós temos um dever de gratidão a cumprir para com alguma pessoa. Muitas vezes nós temos que demonstrar melhoras para o ambiente onde nós estamos, e que consiste, muitas das vezes, provas para nós resistirmos aos males que temos que ali praticar nesses exercícios. Então, são de resistência. Essa felicidade que nós queríamos compartilhar com vocês. É dessa felicidade sem culpa. E de que quando nós estivermos vivendo momentos felizes e percebemos que também alguém está desamparado do nosso lado, nós não soframos com isso não, porque cada um de nós está vivendo o seu momento relativo, subjetivo, né, de felicidade. A felicidade não está só no ter coisas, que nem sempre aquele que está ostentando carros de luxo, patrimônios, uma grande hierarquia, está feliz. Como nem muitas vezes nós vamos perceber pessoas passando por dificuldades serem ingratas. Tudo é uma questão de aprendizado, não importa classe social, não importa gênero, não importa nada do que é aqui do nosso exterior. Todos nós somos iguais nesse aprendizado. A consciência tranquila é a única coisa que pode nos igualar nessa busca da felicidade, no sentido de que é a lição que nos deixam os espíritos superiores. Buscar a consciência tranquila. E nós fazemos. O que eu vou fazer hoje para ser feliz? O que dá para fazer hoje? Saber transformar o sofrimento em ocasiões de alegria é felicidade. Trazer essas experiências é a chave da felicidade. Então, para finalizar, dentro do nosso horário, nós vamos fechar com a orientação do Espírito Emmanuel, quando ele traz na questão 58 do livro Vinha de Luz, intitulado Crises, Jesus nos diz: Pai, salva-me dessa hora, mas para isto vim a esta hora. É uma passagem de Jesus, uma fala de Jesus, João, capítulo 12, versículo 27. A lição de Jesus, neste passo do Evangelho, é das mais expressivas. E o Mestre provar o abandono dos seus entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo da via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isso consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai
e submete-se na condição de filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso. Todavia, reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. É a crise que decide o futuro. A nossa felicidade sem culpa. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se faz acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, se encontrares em luta intensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade da tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então, que nós, com um desejo muito sincero, é que possamos jamais perder as esperanças. Que mesmo diante de todas as dificuldades e lutas que são necessárias para o nosso crescimento, no momento que nós julgarmos que não tem mais a felicidade, nós pensemos, sim, a felicidade é possível hoje, sim. E eu vou buscar o mais possível que eu puder aproximar dela, eu vou buscar aliviar, abreviar as dores, eu vou buscar, eu vou me movimentar na direção dessa minha felicidade. Que a paz de Jesus possa acompanhar-nos nessa caminhada. Que a gente tenha força, sabedoria para seguirmos em paz, de consciência tranquila e podemos olhar a todos os nossos amigos e inimigos nos olhos. Nos olhos. Que é o mais bonito da nossa caminhada, eu acho que vai ser essa. Poder olhar todos nos olhos e agradecer por não termos desistido e nem renunciado a nada. Nos momentos difíceis da dor, da caminhada, né? Que nós tivemos coragem para continuar, mesmo diante de todos os desafios e obstáculos. Obrigada, muito obrigada.